Você não precisa estar barato em tudo. O cliente não sabe o preço de tudo. As pessoas acham que o supermercado é um negócio de achismo, e não é. Existe ciência por trás de muitas das coisas que acontecem dentro do supermercado, e o podcast hoje, o Rosadas Cash, vai ser exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre várias coisas científicas para você entender um pouquinho sobre como isso é aplicado no dia a dia aí da tua loja. Beleza. Você já até falou um pouquinho, né, mas depois eu vou voltar, vou te perguntar de novo sobre isso. Mas existe preço certo? Eu também ouço muito essa pergunta. Existe preço certo? Como o dono ele pode chegar a ter essa sensibilidade, né? Ah, eu tô muito caro, eu tô rasgando, o preço tá bom. Existe preço certo? E como o dono saber? Existe uma Cara, estratégia? não existe preço certo. Agora, o consumidor, ele sabe preço de algumas coisas. E aí, esses produtos, como a gente vende commodity, ou seja, o mesmo arroz tio João que eu vendo numa loja é o mesmo arroz tio João que eu vendo na outra, o cara não tem diferença de qualidade, não tem diferença de tamanho, não tem diferença de sabor, é o mesmo produto. E aí a gente está disputando preço no mesmo produto. Então, o cliente vai por preço. Agora, você tem lá um alho, o seu alho é mais robusto, é melhor, é um alho de CAT maior e tal, ele tem uma qualidade melhor, vai fazer diferença para o consumidor. Se o preço daqui está mais barato, você está um pouco mais caro, mas o seu produto é de mais qualidade. Então, no hortifruti eu consigo brigar a qualidade. Sim. Agora, na mercearia, não, porque é tudo a mesma coisa. O mesmo molho de tomate predileto que eu compro aqui é o mesmo molho de tomate predileto que eu compro lá. Então, qual é a diferença de um para outro? Preço. Então, a pessoa vai te marcar por preço. E aí, qual é o ponto? Você não precisa estar barato em tudo. O cliente não sabe o preço de tudo. Isso que eu ia perguntar. O cliente só sabe preço em torno de 67 produtos, que eu chamo de produtos notáveis, vários big players também chamam de produtos notáveis. Os produtos notáveis, a gente estabeleceu uma lista básica de 67 itens, porém, ele pode ser calculado. Existe uma fórmula matemática para calcular. A gente criou isso porque a maior parte dos sistemas não tem essa informação, mas os produtos notáveis é baseado em, se eu não me engano, são 3 ou 4 critérios. Um dos critérios é a participação dele dentro da categoria. O outro critério é a participação dele dentro das cestas de consumo, ou seja, você tem que olhar cada cupom dele e ver quanto aquele item participa em cima de cada cupom que vende dentro da sua loja. E você também tem que olhar a participação dele dentro da loja inteira. Então, quantidade de cupons dentro da categoria e da loja inteira. São 3 informações. E eu tenho a quarta informação, é que você tem que olhar qual é a elasticidade de preço daquele produto. Ou seja, conforme eu baixo o preço, quanto sobe de venda em cima daquele produto. Quando eu subo o preço, quanto reduz a venda daquele produto. Elasticidade de demanda. É isso, elasticidade de demanda. E aí essa elasticidade de demanda, que é baseada no preço, você consegue ter noção do notável. Porque se um produto, quando eu aumento um pouco o preço, a venda cai drasticamente, ele é um produto que o cliente sabe o preço, por isso consome menos quando tem mudança de preço. Cara, eu tô explicando tecnicamente como é que funciona. E aí o que a gente fez? A gente identificou um padrão no Brasil de quais são os produtos notáveis e entendeu que o produto notável está ligado a um tipo de produto específico mais a marca de um produto específico. Então, não é só sobre o produto. Por exemplo, arroz é um produto notável, que os clientes sabem o preço ou de 1 quilo de arroz, se for uma região que vende a quilo, ou de 5 quilos de arroz, se for uma região que vende a 5 quilos. E aí o cara sabe o preço do arroz, mas o cara sabe o preço de todos os arroz? Não, o cara sabe o preço do arroz que ele mais consome na região. Então aqueles 1, 2, quiçá 3 marcas de arroz mais vendidos naquela cidade, ou naquela região, naquele distrito, ele é notável a percepção do cliente. Então esses itens você tem que acompanhar a concorrência. O que é acompanhar a concorrência? Eu posso estar mais barato, e aí eu tô seguindo a linha de estratégia de ser o mais barato em relação à concorrência. Eu posso estar o mesmo preço, e aí é onde eu vou disputar com o cara outras coisas além de preço, mas eu não estarei fora de preço. Ou eu posso estar um pouco mais caro, considerando que eu serei mais caro que a concorrência, porém eu vou tentar vender outras coisas para o cara, que é comodidade, facilidade, vender para ele qualidade em outros produtos, mas eu vou estar trabalhando um pouquinho mais caro que a concorrência. Ou eu vou vender conveniência, e eu vou trabalhar bem mais caro que a concorrência, mas nivelado ali mais ou menos a mesma proporção. Por exemplo, você entra numa loja de posto de gasolina, é uma loja de conveniência. Você não espera que a lista de coisas esteja barato. Você espera encontrar o produto que você quer, para comprar rápido e ir embora. Então você não está olhando o preço, você só quer o produto para poder consumir.
Então, é óbvio que se você baixar o preço que for um produto notável dentro da loja de conveniência, ela vai vender muito mais aquele produto. E eu provavelmente vou atrair mais clientes por causa disso, seguindo a mesma loja do supermercado. Só que a loja da conveniência é uma... Só para você entender, uma média de loja de conveniência, a loja de conveniência tem que ter margem de bruta sobre venda de pelo menos 40%. Enquanto uma loja de supermercado vai ter uma média de 30%. Então, uma loja de conveniência consegue estar 10% ali, 10% a mais de margem em relação à concorrência, ou seja, se eu considerar crescimento, a margem da conveniência é em torno de uns 30 e poucos por cento, 33% acima da margem normal de um supermercado. Beleza. Então, entendendo isso, existe estratégia sim por trás e muitas vezes você não está olhando. Então, você não precisa estar barato em tudo, você precisa estar barato em algumas coisas e você precisa entender qual é a diferença. E a maneira, existe um método para fazer isso, chamado análise da competitividade. Como é que é feita a análise da competitividade? Eu pego a lista desses notáveis, que são 67 itens básicos, mas como alguns itens vai ter uma ou outra marca, dá em torno ali de uns 70 até uns 100 no máximo. E aí, aqueles itens que não são os 100 mais vendidos, por exemplo, na boa parte do país, Leite Ninho é produto notável e está na curva B, tá? Só para vocês entenderem aí, para você não se perder. Então, eu vou lá, vou colocar, Leandro, mas aqui eu sou do Nordeste, Recife, é Camponesa 200 gramas. Eu sei que é Camponesa 200 gramas, mas eu tô falando porque na maioria do Brasil a marca é essa. Beleza. Aí eu vou pegar esses itens, que são os notáveis, e vou fazer uma pesquisa com a concorrência. E aí, como é que analisa a competitividade? Quanto desses itens eu estou no mesmo preço ou mais barato que a concorrência? A média que você tem que atingir é 80% desses itens. Então, vamos dizer que você faça uma pesquisa com 100. Em 80% dos 100 itens que você pesquisou, você tem que estar no mesmo preço ou mais barato que a concorrência. O que você vai fazer? Você vai lá e vai ajustar, porque você vai descobrir que tem alguns itens que você vai estar muito mais barato que a concorrência. Que você precisa fazer, você dá para dar uma subidinha e melhorar a margem. Vai ter itens que você vai estar mais barato um absurdo, R$1, 50 centavos, e aí você tem que ir lá e ajustar e diminuir um pouco essa diferença. Você não precisa estar tão mais barato, você tem que estar um pouco mais barato. Isso. Eu tenho que segurar o Leandro aqui, porque a gente está conversando de estratégia e... Eu não posso ficar contando tudo, né? E esse podcast aqui, acho que o pessoal vai voltar um montão de vezes... Para tentar entender o que eu estou ensinando. Para tentar entender, porque aqui é estratégia na veia.